Fala craques, sejam muito bem-vindos ao Mundo Fut 7. Eu sou Roma Júnior e hoje nós vamos falar sobre erros técnicos, erros táticos, falhas individuais e coletivas que acontecem no mundo do futebol. Hoje será um vídeo mais longo que o de costume, portanto, já pegue sua pipoca. Bom, vou trazer aqui para vocês 3 situações de erros que aconteceram em jogos e também um bônus que aconteceu bem recentemente. Então fica comigo até o final para que sua equipe não cometa esses erros. Dito isso, roda a vinheta! Bom, vamos começar aqui pelo fatídico dia 9 de dezembro de 2022. Sei que muita gente já analisou esse jogo, já deu sua opinião a respeito dos erros, mas eu queria trazer um paralelo ao nosso Futebol 7. Por incrível que pareça, ou não, esse erro que aconteceu com a seleção, ou esses erros que aconteceram com a seleção, são muito comuns na nossa modalidade. Então vamos lá para o primeiro caso do nosso vídeo. Bom, após todas as análises feitas em cima desse jogo, da derrota da seleção, cheguei à conclusão de que não foi um erro de estratégia, não foi um erro de decisão do treinador. E sim erros de atletas que fugiram da estratégia, fugiram do planejamento. E aí vieram uma sucessão de erros por estar com a equipe desorganizada. Bom, então vamos aos fatos. Ao bom e velho hábito do professor Tite, ao ver que estava com o jogo controlado, ele coloca mais um volante para ter ainda mais consistência na marcação. É um retranqueiro, né? Ele já usou 3 zagueiros, 3 volantes. Olha lá, Rodrigo! Desce pra descer. Vamos descer, sim, vamos fechar, vamos marcar. Bom, conhecendo o professor Tite, né, desde a época do Corinthians, a gente sabe que ele não tem essa característica de jogar o time pra frente, né, fazer uma pressão quando tá ganhando o jogo. Mas o que a gente vê em determinado momento são 7 jogadores subindo a marcação feito loucos, né? Inclusive o Fred vai disputar uma bola lá na linha de fundo. Bom, agora pensem comigo, se jogadores profissionais, consagrados, já rodados, erram dessa maneira, imagine quantos erros semelhantes acontecem no Futebol 7. É um erro por minuto e nós, treinadores, temos o papel de minimizar esses erros. Ah, Roma, então você está querendo dizer que o Tite não errou, ele não tem culpa. Bom, acredito sim que o Tite tenha errado, mas não na estratégia, e sim na sua conduta. Erro que eu costumo cometer muito. Que é o quê? Ser paizão, ser gentil com os atletas, né? Ser aquele cara amigo, parceiro. E muitas vezes a gente precisa tirar de cena esse lado afetivo e entrar o treinador incisivo, aquele cara que cobra realmente dos seus atletas. Seu bando de bosta! Vocês estão cagando a casa com um time desse aí, ó! Vai pra todo mundo aí, tá certo? Vai se Eu não vou ficar de palhaço pra ninguém aqui não, tá certo? Vai pra Porque um erro como esse da seleção, ou seja qualquer campeonato em que sua equipe é eliminada por um erro de obediência tática, o treinador tem que comer o fígado dos atletas. E analisando esse jogo da seleção e muitos outros do Futebol 7, a conclusão que chego é que muitos treinadores têm essas características também, de não cobrar tanto, de ser mais passivo, e a gente precisa cobrar mais, ser mais incisivo, principalmente com relação à obediência tática. E assim, no Futebol 7 até dá para entender muitas questões, porque existe de tudo. E uma das coisas que afetam muito essas decisões é a autonomia limitada que os treinadores têm. Manda nenhuma não, pô. Porque tem muitos jogadores que jogam de graça. Então o treinador fica sem jeito de cobrar, de ser incisivo com o atleta. Muitas vezes com medo de perder o jogador. Mas isso não justifica. O treinador está lá para isso. Então devemos cobrar e punir aqueles atletas que não obedecem taticamente. A punição é ficar no banco, não ser relacionado para o próximo jogo. Porque uma coisa é o atleta ter uma limitação técnica. Outra coisa é o atleta não obedecer a tática, né? Não obedecer os comandos do treinador. E tem muitos atletas também que se acham estrelas, faz o que dá na cabeça. Confusão ali com... E essa atitude é típica de jogador amador. Isso acaba quebrando completamente qualquer estratégia. Ah, Roma, então os atletas não podem ter liberdade, não podem dar um drible? Muito pelo contrário, o atleta deve possuir sim liberdade, sim driblar, sim trabalhar a sua arte. Pode jogar bonito, dar chapéu, dar caneta, isso faz parte do futebol, desde que ele respeite o plano de jogo.
né, dentro da estratégia da equipe, do coletivo. Porque um erro de obediência tática pode custar caro, como custou para a seleção. Bom, já falei muito aqui sobre a seleção brasileira de campo, agora nós vamos falar sobre a nossa modalidade, sobre o futebol 7. Uhul! Antes disso, gostaria de pedir para que você deixasse aquele like. Aproveita também para se inscrever aqui no Mundo Fut 7, caso você não seja inscrito, para acompanhar tudo o que acontece na nossa modalidade. Bom, separei aqui um lance do jogo entre Vasco e Jardim pela Liga Nacional de 2022. Bom, nós treinadores e auxiliares temos que estar atentos a tudo que acontece no jogo. Temos que estudar o adversário antecipadamente, saber quem são os atletas adversários que mais desequilibram. E por que eu tô falando do auxiliar técnico também? Não sei. Porque em determinado momento do jogo, pode ser que o treinador esteja passando uma informação, uma orientação para um atleta, ou conversando com o banco de reservas. Nesse momento, o auxiliar tem que estar atento ao jogo. Pode ser que aconteça alguma coisa que seja necessária mudar a estratégia. Então, os dois têm que estar sempre ali conversando e ligados em tudo que está acontecendo. E os atletas também têm uma função importante em estar analisando tudo. Quem é o canhoto, quem é o destro, quem é o mais forte, quem é o mais habilidoso, o mais alto que vai entrar na área para cabecear. Então, os atletas também têm que estar ligados o tempo inteiro. Bom, então vamos ver agora o lance entre Vasco e Jardim pela Liga Nacional 2022. Bom, o erro começa aqui aos 14 minutos do primeiro tempo, onde o Jardim comete uma falta ali bem próxima à área. A bola se perdendo na linha de lado. Lembro que eu estava assistindo esse jogo ao vivo e no minuto 14:50 falei para minha esposa: ó quem tá entrando para cobrar a falta. E vai saindo o Marrentinho para a entrada do Vruk nesse momento. Aí que tá, o cara é camisa 10 do Vasco, jogador de seleção, extremamente habilidoso, tem um excelente passe, uma excelente finalização. Então vejam o que acontece. Enquanto o Vruk está organizando ali a jogada, os jogadores do Jardim estão de costa, né, tentando formar a barreira ali, olhando para o goleiro, e tem jogador até discutindo com o árbitro, nem viu o Vruk entrar em quadra. Aí o Vruk teve tempo suficiente para organizar a jogada, caminhar até dentro da área e ficou sozinho ali, sem marcação nenhuma. Vamos para a cobrança da falta para o Vasco, hein? Falta frontal perigosa, está lá preparado para a cobrança o Arthur. Um atleta da barreira até indica para o seu companheiro, né, para ir marcar o Vruk. No fim, ele acabou ficando no meio do caminho, atrapalhando inclusive a visão do goleiro. Aí não teve como. Passe limpo e chapada do Vruk de canhota. Gol do Vasco! Vruk, camisa número 10. Bom, antes de partir para o próximo caso, gostaria de lembrá-los do curso Gestão e Treinamentos, um curso que fiz exclusivamente para o Futebol 7. E nesse curso abordo diversos assuntos, como sistemas táticos, jogadas ensaiadas, formações. Tem um tópico que ensino a estudar o seu adversário. Algumas aulas ainda possuem material didático em PDF e ao final do curso você vai receber um certificado de conclusão. Então aproveite e não perca mais tempo, link na descrição. Bom, agora vamos para um caso que custou a nossa classificação no jogo entre Sorocaba e Gervásio pela Copa São Paulo 2022. Bom, como esse jogo não foi transmitido ao vivo, não temos as imagens do jogo, fiz um resumão aqui no Tactical Pad para que vocês consigam acompanhar o que aconteceu. Bom, chegamos para esse jogo na última rodada aí da primeira fase, dependendo só da gente. Se ganhássemos 3 pontos, estaríamos classificados para as quartas de final. Foi um jogo bem difícil, principalmente nas nossas ações ofensivas, né? O Gervásio estava marcando meia quadra bem fechado, uma marcação bem forte. Raramente eles subiam essa marcação, então a gente estava com o controle do jogo, bastante posse, mas dificuldade nas infiltrações. Bom, e para esse jogo nós montamos uma linha de 4 de armação, com 2 fixos e 2 alas, um meia com muita movimentação e um pivô caindo no fundo da quadra, né? Os alas também se movimentavam bastante, trocando de posição com o meia, e o pivô também algumas vezes vinha buscar esse jogo. Então tinha muita movimentação ofensiva para confundir a marcação do adversário. Bom, e foi através dessa movimentação, dessa intensidade, que a gente conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. Um passe preciso do fixo Orlandino, né? Achando o Luan cortando a quadra atrás do ala, à frente do fixo. No espaço em que tinha, ele cortou, recebeu, finalizou e fez um golaço. Nossa marcação foi a individual bloco alto durante todo o primeiro tempo.
Bom, final do primeiro tempo, 5 minutinhos ali de intervalo para a gente conversar com os atletas e a única coisa que pedi a eles foi paciência. Bom, início do segundo tempo, o Gervásio ainda permaneceu em meia quadra, a gente continuou ficando com a bola por muito tempo, né, trocando passes, tendo paciência, né, mas ainda assim muito difícil de infiltrar. Gervásio às vezes apostava num contra-ataque, quando a gente errava um passe ou dava um passe meia boca ali, eles subiam a marcação, mas era só a gente controlar o jogo, eles baixavam novamente. E aí que chegou o momento crucial da partida. Faltava, acredito que uns 5 minutos para acabar o jogo, nós sofremos uma falta bem na intermediária, mas sem muito perigo ao gol, porque era uma falta bem na lateral da quadra. E aí os jogadores começaram a bater boca, não foi falta, era falta para amarelo, isso e aquilo, discussão vai, discussão vem, conversa com o árbitro, fora do lance, completamente fora do lance, um atleta adversário agride o Luan, o atleta do Sorocaba. O árbitro não viu, ele estava de costa, mas o árbitro mesário viu a agressão, chamou o árbitro e aí imediatamente o árbitro de quadra expulsou o jogador adversário. Bom, nesse momento já comecei a ver a nossa vitória sendo alcançada, né? A gente já estava com o controle do jogo, muito mais posse, agora a gente estava com um jogador a mais. Bom, sem pensar duas vezes, no momento da expulsão, pedi um tempo técnico para lembrar os meus atletas sobre ter paciência, agora estávamos em vantagem numérica e ia passar também algumas outras instruções. E as orientações foram, primeiro, quero uma armação com linha de 4. Não precisa se movimentar loucamente agora em quadra, se movimentem, mas não tão loucamente, que eles estão com um a menos. Eles vão se acomodar nessa marcação e no momento certo a gente capricha no passe, movimenta rápido e aí sim consegue fazer o gol. E como a gente está com vantagem numérica, se perder a bola eu quero uma marcação individual, pressão, bloco alto para recuperar a bola o mais rápido possível. Bom, voltamos ali do tempo técnico e em menos de 1 minuto de jogo, a minha armação em linha de 4 se desmanchou. O meu fixo que estava com a bola deu passe para o ala e subiu. O meu outro fixo abriu como se fosse um ala e o restante da equipe foi subindo e se movimentando. E nesse momento já comecei a entrar em pânico, né? Olhei para frente e comecei a gritar. Linha de 4, linha de 4. Quando eu volto o meu olho para a bola, o meu goleiro já estava na intermediária recebendo um passe do ala. Esse goleiro é excelente com a bola nos pés, porém não era o momento. A ideia era a linha de 4 porque nós já temos a vantagem numérica. Não precisava ver o goleiro para aumentar essa vantagem numérica. E aí o ala deu passe para o goleiro nesse momento já foi inverter a jogada para o fixo que estava como ala e aí teve a infelicidade de pegar mal na bola. O pivô adversário conseguiu fazer a leitura da jogada e antecipou o passe. Recebeu a bola praticamente sem goleiro e só rolou para dentro. Sofremos o empate faltando minutos para acabar o jogo, assim como na seleção brasileira. Esse empate nos custou a classificação da Copa São Paulo. Então, como eu disse, no Futebol 7 existem muitos erros individuais, erros coletivos, erros do treinador e me incluo muito nisso, né? Já errei muito, a cada erro eu vou tentando aprender um pouquinho com aquilo para que não erre novamente. Então, a gente vai tentando evoluir, tentando aprender e o melhor que a gente pode fazer é minimizar esses erros para cada partida. Bom, e como bônus para esse vídeo, vou colocar aqui um erro clássico do Futebol 7. Pode assistir aí vários jogos que esse erro você vai encontrar em muitos deles. Bom, e esse erro aconteceu agora, tá fresquinho, foi no último final de semana, válido pela Copa São Paulo 2023. Jogo entre Esquadrão Atibaia e 15 de Piracicaba. Jogo muito disputado até os últimos minutos. O placar estava 2-1 para o 15 de Piracicaba e cometeram uma falta no último minuto de jogo. Era a chance de empate para o Esquadrão. É falta! Bom, o atleta do Esquadrão posiciona a bola e se prepara para a cobrança. O 15 de Piracicaba coloca 4 atletas na barreira e mais um atleta em linha de apoio. Ou seja, o Esquadrão tinha pelo menos ali 4 atletas livres, podendo gerar inúmeras possibilidades com 4 atletas se movimentando. Até afundar um dos jogadores, como podem ver, ele vai lá para o pé da trave, mas o jogador da bola fez o quê? Meteu um balaço no meio da barreira. Mateuzinho bateu direto na barreira, voltou para o Mateuzinho, tentou. E isso é a máxima no Futebol 7. E muitas vezes não é por falta de treino, e sim uma decisão do atleta. Ah, mas e se o Fred tivesse roubado aquela bola e feito o gol? Ele seria um herói, né? E se o Brook tivesse errado a bola? Nada teria acontecido. E se meu goleiro acertasse o passe e dali sairia o gol, o segundo gol do Sorocaba?
E se esse atleta aí do esquadrão tivesse furado a barreira com o chute e feito o gol? Então são possibilidades. Não quer dizer que está todo mundo errado, mas a gente precisa minimizar os erros toda vez que a gente vai jogar, tentar pôr uma balança na nossa cabeça, seja você atleta ou treinador, e pesar, quais são os riscos. Se eu fizer essa ação, se eu tomar essa decisão, quais são os riscos que eu corro com isso? Bom, então o recado que eu dou neste vídeo é para que vocês minimizem erros. Você, atleta, mantenha o foco no planejamento tático e dentro disso, crie sua arte. Dentro disso, vá para cima, faça o seu jogo, mas sem fugir da estratégia do treinador. Para nós é defender. Quando não temos o balão, temos que defender a linha de 5. É assim, temos que sofrer, temos que correr. É assim, não há problema. E vocês, treinadores e auxiliares, cobrem muito, exijam dos seus atletas, cobre obediência tática, Tentem extrair o máximo de cada jogador e nunca deixem de estudar os seus adversários. Bom, vou ficando por aqui, o vídeo de hoje foi mais longo. Eu sou o Roma Júnior e foi um imenso prazer falar com vocês. Um beijo, falou, tchau!